Bom dia, pessoal. Bom, eu gosto de falar por último porque eu vou anotando aqui, então eu fiz uma folha só com tudo que acho que eu revisitei tudo que eu ia dizer. Levanta aí de novo, Alberto. Para quem está ouvindo por áudio, eu vou te dizer que acesse o canal do YouTube depois e dê uma olhada nas anotações do Alberto da discussão. Como é que chama aqueles desenhos gráficos que o pessoal faz enquanto está fazendo palestra? Tá igualzinho, Alberto. Então, eu ia falar de um jeito, mas eu troquei tudo que eu ia falar durante o evento, durante o nosso bate-papo aqui, então vou tentar improvisar aqui. E a primeira coisa que eu vou dizer já tem a ver com isso. Faltou uma figura, tá, no relatório que reúna tudo, porque você tem que ficar tentando entender as importâncias relativas. Foi uma primeira coisa que eu observei aqui, até quando vocês estavam falando, né? Eu senti falta de uma figura que pudesse reunir de forma gráfica, talvez uma por assunto e uma final que pudesse reunir as importâncias relativas, porque a gente sempre fica na dúvida de quais são as coisas mais importantes e qual o grau de correlação com o resto, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, eu tive um contato muito pequeno com o documento, tá? Eu só dei uma olhada nele ontem. Então, assim, o que eu vou dizer tem que ser salvaguardado nesse contexto, né? Só dei uma passada bem inicial no documento. Gostei do documento. Eu tenho como praxe, né? Olhar as ideias, olhar a consciência quando a mesma verdade emerge por diferentes caminhos, independente de quem está falando, né? Então, eu acho que o documento tem essa... Ele faz uma condensação de coisas que concordo com o que vocês disseram, bastante introdutória em alguns pontos, e colocando algumas ideias que eu não tinha ouvido falar em outras, né? Mas eu fico muito na dúvida da importância relativa dessas coisas. Então, assim, me pareceu um documento de entrada, assim, um documento para quem quer ter uma visão geral do que acontece hoje, né? Senti falta de vários temas também nesse processo. Eu já vou comentar sobre isso, tá? Mas antes eu queria comentar um pouco dessa questão da importância relativa. Eu acho que ela fica subliminar, assim, fica muito difícil para quem está olhando encontrar. Embora tivesse alguns textos escritos em letras maiores, que eu acho que isso tem a ver com reforçar alguns pontos, eu não consegui encontrar ali nos textos de letras maiores o mais importante. E quando você pega o sumário executivo, que é um documento menor, eu achei bem descorrelacionado do documento maior. Achei bastante problemático, assim, ele não conseguiu trazer para o executivo muito do que eu vi de mais legal na parte que eu olhei, que era de inteligência artificial e de computação no relatório maior, né? Então, assim, olhar de quem olhou muito rapidamente e não conseguiu aprofundar ainda, né? Outra coisa que eu acho interessante, que tem a ver com todo esse tamanho desse documento e tudo o que está acontecendo hoje, é a frase do Leonardo da Vinci, que a simplicidade é a última das sofisticações, né? Então, conseguir trazer a essência é uma sofisticação absurda hoje em dia, porque a essência ela é muito, muito difícil de ser extraída, né? E claro que vai ter o viés de quem fizer, né? Isso aí é óbvio, né? Mas acho que falta um pouco de tentar trazer de uma forma mais simples aquilo que de fato importa e destacar o que é novo em relação ao que já tinha, né? Então, acho que é uma outra crítica também. Algumas coisas que eu achei interessantes com relação às tecnologias, fala-se, na parte que eu olhei de IA, coisa que está acontecendo agora, assim, até eu estava vendo, né, eu estava mexendo essa semana no código de um projeto que a gente fez aqui há uns anos atrás e estava sofrendo, tentando compilar ele, daí eu lembrei, por que eu não testo as IAs assistente de codificação? Aí eu comecei a instalar assistente de codificação aqui, e ontem à tarde eu consegui dar um ganho enorme no código com o GitHub Copilot e o Tab9, né? Olhando cada um complementando o outro, então isso também o documento toca nos assistentes de codificação. E, claro, tem coisa que aconteceu essa semana, né? O Devin está aí, que é um assistente agora que já tem seu próprio editor, já tem sua própria linha de comando. Então, com a Cognition Labs, então uma proposta que ainda ninguém viu o código, né, dela, não viu funcionando, só viu o vídeo, mas a gente tende a ter, então, os primeiros engenheiros de software artificiais
e eu não sei se chegou a tocar nesse ponto no relatório, não consegui chegar nisso, mas a produção de código vai se tornar muito democratizada a partir de agora, e eu creio que isso é uma coisa que deve estar sendo explorada aí no documento também, né? Poder até se explorar mais a fundo. Eu não vi, não sei se eu não vi por incompetência ou se não tem um enfoque importante dos gêmeos digitais, mas a ponte entre o físico e o virtual é algo que eu tenho falado aqui em todas as vezes que eu me manifesto, né? E tudo para mim é consequência dessa ponte, né? Então você tem a biologia, tudo que é físico, que eu já não chamo mais de real, tá? Porque o virtual também é real. Eu gosto de chamar de físico e virtual. O virtual também é real, porque você interage com ele. Isso é Então, minha tese há muito tempo, a gente são realidades, então, uma é desmaterializada e outra é materializada, mas ambas são realidades constantes. exatamente. Então, falar de real, eu acho que se referir ao físico como real é algo que já ultrapassamos, né, em termos de conceito. Aproveitando falar disso também, eu acho que os brasileiros, eu concordo com também que a Ana falou, os posts brasileiros são sensacionais, tá? Mas a gente tem que produzir texto em inglês, tá? A gente tem que fazer post bilíngue porque a língua da ciência, a língua do mercado, a língua, né, aí o inglês é muito importante. Então, acho que a gente está talvez pecando um pouco nisso. A análise dos brasileiros é sensacional, não tenho o que dizer, tá? Acho fundamental e fantástico, assim, o que a gente está falando. Aí, o sentido do gêmeo, né? O gêmeo levar tudo o que acontece no físico para o virtual, eu acho que isso vai bem além do que o relatório explora, né? E o sentido reverso de você programar o físico, eu não vi. Então, acho que isso também é algo que vai ter um papel muito importante na definição do futuro da agora em diante, a programabilidade do físico. O ritmo de avanço do IoT, e é interessante ver o IoT como um dos principais temas do relatório, né? Casando com a inteligência artificial, porque quando você tem IoT, você tem o sistema sensorial e motor, e quando você tem o IA, você tem o sistema cognitivo. Então, na verdade, nós estamos criando um indivíduo que tem cabeça, corpo e membros, né? Que é artificial, né? E vai se integrar ao natural. Então, é isso que nós estamos construindo, e nesse sentido tem um monte de outras coisas que não foram escritas no documento, pelo menos a parte que eu vi, né? Mas a criação de um novo indivíduo. E aí eu fui olhar as técnicas de computação, achei até a computação neuromórfica, que é uma coisa que também eu já falei algumas vezes aqui. Na verdade, existem pelo menos 6 técnicas de computação, uma delas é a computação em substrato biológico, que eu li a primeira vez no livro do Raymond Kurzweil, e inclusive ele escreveu lá no livro, você leu isso aqui primeiro, que é a computação com DNA, né? Isso lá em 2004, 2005, então, assim, não tem muita novidade, a não ser as técnicas mais recentes de como isso está sendo feito, e eu acho que isso é muito legal de ver no relatório, assim, cita várias técnicas bem recentes que estão praticando essas ideias de computação na biologia, mas tem outras técnicas de computação que não são citadas, que também podem ter influência aí, né? Mas eu acho mais importante, na verdade, nessas técnicas de computação quântica, biológica, neuromórfica, né? É a convergência da computação, que isso não é tratado no relatório, tá? Elas vão convergir umas com as outras e a gente vai ter um computador multifacetado, distribuído, descentralizado, né? E ele vai integrar cada técnica dessas de uma forma por importância para resolver problemas. Então, em alguns vai ter mais, outros vai ter menos, tá? Eu acho que a convergência das técnicas de computação vão definir muito o que vai acontecer. IA na ciência, achei legal, a gente está usando IA na ciência, eu escrevo artigos com IA, embora tenha alguns periódicos que não aceitem, e alguns pedem para você listar tudo que você fez com IA, já está acontecendo isso nos periódicos, eu fui submeter um artigo essa semana, mas eu estou usando IA na ciência para muita coisa, agora estou conseguindo usar para programação também, e em breve vou começar a testar ideias de projetos usando IA também, com mínimo de código, né? Low code ou no coding, que eu acho que é uma tendência nisso. E a IA em tudo, né? Assim, o IA, como eu falei outra vez aqui, né? A IA é a terceira força da aceleração do desenvolvimento tecnológico, né? A primeira sempre a gente faz a próxima geração com o melhor da tecnologia atual, a segunda, as melhores técnicas recebem mais incentivo, e a terceira é IA em tudo. Então, assim, não vejo lugar onde a IA não vai entrar, tá? E assim, de fato, o impacto disso está bem na superfície, a gente ainda não está fazendo muita coisa com IA. Eu achei uma parte que fala disso nas organizações, depois eu quero ler melhor, né? Eu estou trabalhando agora com uma ideia que é o XG, que é a próxima geração de comunicação móvel, mas isso vai se tornar uma coisa que vai
A gente não está trabalhando em 6G, mas a gente já está pensando no 7G, no 8G. E aí, quando se fala de Web3, eu acho até precário um pouco dizer Web3, porque já tinha Web3, agora você tem uma Web3 reinventada, que é baseada em DLTs, né, em Distributed Ledger Technology. Eu gosto da ideia do WebX, ou seja, qual vai ser as futuras gerações de web. E aí eu tenho um projeto de pesquisa que é focado nisso, que é a Nova Gênesis, já tem 14, 15 anos de existência, né? Eu já fiz bastante teste de uso de carteira, de comprar criptoativo quando faz a ICO, né? E depois tentar manter isso em carteira. Então, assim, tem bastante aspecto aí que foi falado pelo Charles, né? De usabilidade. Por outro lado, eu concordo bastante com o que o Veloso falou, né? De estar em evolução rápida e o X vai entrar com certeza à medida que a gente vê agora grandes players entrando. E eu não sei como é que vai ficar isso, né? Eu já tenho alguns experimentos aí, meu irmão também, de investimento em cripto e tudo, né? E eu vejo que, assim, e aí tem teoria da conspiração, até nem vou falar teoria da conspiração, porque é muito, muito, assim, pode ser totalmente furado, né? Como você tem mais 1 minuto para terminar sua fala, se você quiser falar sobre isso, a gente vai gostar. Não, quando a teoria da conspiração é o seguinte, né? Os grandes investidores, os grandes fundos estão entrando nesses ETFs, né? Então tem duas possibilidades. Ou se esse lastro não for de verdade, né, em carteira, e como a blockchain permite verificar o lastro, eu gostaria de ver a carteira da BlackRock, por exemplo, ver se ele tem todos os Bitcoin lá, né? Isso dá para postar num post de chat, né? No Twitter. Aqui está a nossa carteira. Então, vai obrigar a transparência. Por exemplo, a Binance tem, né? A MicroStrategy, o pessoal também consegue rastrear. Da BlackRock ainda não pesquisei, tá? Não estou acusando eles, não, mas eu não encontrei. Pode ser que tenha, a gente não conheça, né? Mas, assim, dá para ver isso fácil. Então, assim, isso evitaria um problema. Então, se não tiver, pode entrar em problemas de não ter lastro esses ETFs. Isso pode gerar uma crise gigante no mercado, né? Por outro lado, outra coisa que eu acho que é teoria da conspiração também, nesse sentido, é que entrando os grandes, aí isso pode se tornar mainstream e acontecer uma reviravolta dos sistemas financeiros, que hoje a gente sabe, já discutiu aqui também, do desenvolvimento. A gente está numa rampa de desenvolvimento, progresso, né, bolsa, tudo em alta, mas numa crise por vários outros aspectos. Isso é uma situação de quase fake economy, né? A gente está crescendo. Ai, que palavra maravilhosa! Finalmente alguém teve coragem de dizer fake economy! Fake economy! Não há quantidade de riquezas em produção e recursos que está estendida no mercado financeiro. Fake economy! Obrigada. Exatamente. Então, assim, eu fico me perguntando até que ponto a gente não vai ter uma reviravolta, um plot twist aí, daqui a pouco da gente de fato adotar o Bitcoin e adotar os cripto como sendo mainstream. Tá? Isso me parecia uma coisa muito que foi bastante discutida na ficção, né, no cyberpunk. Vários livros aí de cyberpunk discutem o quando disso, né? Eu não sei se já é a hora, mas me despertou um alerta de se os grandes players estão entrando, pode ser que haja uma reviravolta nisso. E aí, tipo, as moedas tradicionais seriam os ativos podres e quem não conseguiu migrar... A tese é porque os Estados Unidos, isso tá lá no site do Federal Reserve, eles imprimem dinheiro, dá com pau, a Europa Sim. também. A China também imprimiu agora quase $500 bilhão aí em yuans. E a dívida americana também, dívida chinesa, né? Mas, Veloso, proporcionalmente, quanto de moeda podre, fake moedas, fake coins foram criadas ao longo dos últimos 4 anos? Eu não tenho acesso aos números, mas se o montante de dinheiro americano impresso, a quantidade de falsa riqueza que se criou através desses câmbios e desses golpes com cripto, cara, é capaz de estar ali para a par, tá? Capaz. Não, trilhões assim não tem, não. Eu não teria entrado no mercado essa liquidez toda, né? Mas então faz uma gentileza. Você vai, para nossa próxima encontro, você tá, assim, a gente precisa terminar, porque nós estouramos já em 15 minutos, mas você vai trazer essa informação real para a gente, tá? O quanto de moeda podre circulou nos últimos anos baseado na economia cripto versus o quanto foi impresso de dinheiro inflacionário. No último minuto aqui, 3 coisas, né? A inteligência artificial, ela cria
valor com menos recursos, ou seja, ela consegue gerar mais valor com menos custo, né? As criptos têm um outro cenário de modelo, né? E isso está relacionado à IA e o que os governos fazem com os bancos centrais, com toda essa questão da inflação e tudo, geração de moeda. Então, a cripto está no meio. Do lado você tem as moedas tradicionais com a inflação e toda essa fake economy, né, que nós estamos usando, estamos vivenciando, e do lado da IA gerando redução de valor. Então, esse cenário pode gerar um cenário de a diferença de inflação a deflação criada pela IA, que é a redução de custo, sendo aproveitada pelo outro lado para gerar mais impressão. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, sabe? Mas isso a gente pode discutir uma outra hora nessa questão, e a última coisa que eu queria dizer aqui. Que maravilha de visão, senhoras e senhores.